Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz seja conosco. É um prazer inenarrável eu estar aqui esta noite, nesta casa pela qual um dos fundadores, ou melhor, dois dos fundadores, são meus próximos. O primeiro é o meu tio, Luiz Cândido, o Candinho do Cais, de todos os seus amigos. Para nós era o tio Jaú. E o outro é o Nelson da Silva Andrade, meu padrinho de uma sociedade a qual eu pertenço, que também foi um dos meus incentivadores dessa tarefa pela qual nós assumimos. Então vai aqui o meu agradecimento ao nosso irmão Rui e à nossa irmã Beatriz, que nos ofereceram esta oportunidade de tão grande responsabilidade, que é representar Jesus pelo seu Evangelho. Então rogamos a Jesus neste momento, que Ele possa nos envolver por intermédio desses benfeitores amigos desta casa, os nossos amigos que nos preparam para esta tarefa semanal, o meu tio, o meu padrinho Nelson, e todos aqueles que se unem a nós pelo Evangelho e pelo cristianismo redivivo na nossa pátria do Cruzeiro. Esta noite nós vamos falar sobre um capítulo do Evangelho, capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, do item 7, a paciência, que nos fala o seguinte: a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizer de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência é uma caridade, deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e consequente, muito mais meritória, a de perdoarmos aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrer e para nos porem em prática a prova da paciência. Meus irmãos, minhas irmãs, quando Jesus esteve à terra, Ele veio como emissário do Pai misericordioso para nos oferecer a boa nova, para nos oferecer o instrumento do amor, da caridade e da paz. Jesus veio aqui com essa intenção, obedecendo sempre o abençoado apostolado que Deus o ofereceu. Jesus se comprometeu a ser o mentor espiritual de um dos planetas, os quais um deles é o nosso. E dessa forma ele se propôs, até sabendo o que iria acontecer com ele, pela ignorância dos espíritos aos quais ele iria encontrar nestas terras. E assim o fez, chegando por Maria e José, veio a luz à terra há 2024 anos atrás. E como aqui falou-se da pomada Vovô Pedro, que eu sou um dos trabalhadores desta tarefa, desde o início dela no Guarujá, há mais de 20 anos, nós nos lembrávamos da lição que a pomada nos trouxe, porque ela é decorrente, participe das mãos de Jesus. Por quê? Porque havia no Oriente um sacerdote de nome Tailahá, o qual tinha uma doença sigilosa, e soube ele pelos seus propósitos que o menino Jesus tinha chegado à terra.
E ele, já um pouco mais espiritualizado que todos os outros sacerdotes do seu local, ele pensou consigo: Jesus é o Messias, que veio à terra trazer a mensagem do Pai. E se ele é o Messias direto do Pai, eu irei ter com ele, porque ele poderá me auxiliar. E assim Tailahá foi em busca, em Nazaré, do menino Jesus. Pegou o seu cavalo à noite para não ser visto, porque era muito difícil explicar-se ao sinédrio as particularidades religiosas, as quais não se sublimavam com as religiões às quais pertenciam naquela época. E ele foi ter a noite com Jesus. Chegando em Nazaré, perguntou aonde Maria e José moravam, e foi-lhe indicado. E ele chegou até a casa de Maria e de José, sendo que na porta da casa, em uma noite maravilhosa de estrelas, iluminada pela lua, encontrou Maria com o bebê Jesus no colo. Ele olhou maravilhado aquela criança iluminada, pediu a Maria para que pudesse pegar Jesus no colo, e Maria assim permitiu. E quando Tailahá tomou Jesus, nos seus braços, o menino, tão pequeno e tão tenro, colocou a sua mãozinha dentro da túnica de Tailahá. E Tailahá tirou a mão muito rapidamente. E novamente Jesus colocou a mão na túnica, por dentro dele. E nesse momento, ele tirou a mão da criança, devolveu a criança para a mãe, agradeceu e foi embora. No meio do caminho, ele sentiu um frescor muito grande no seu peito. Por quê? Havia no seu peito uma grande chaga, que na época tinha o nome de lepra, hanseníase. E ele, naquela tirada de mão de Jesus, se preocupou em contaminar o Cristo que veio nos trazer a boa nova. Mas ele sentiu um frescor tão grande, abriu a sua túnica e quando viu, não tinha mais nenhuma chaga. E aquela chaga o perturbava de uma forma tão truculenta que às vezes ele não aguentava a dor. E Tailahá, sentindo-se curado pelo Messias chegado à terra, ajoelhou-se, agradeceu aos deuses e falou assim: quando eu puder e for merecedor de tudo isso, eu trarei um unguento que irá salvar toda essa comunidade sangrenta pela lepra, que seria a hanseníase. E daí começou a história da pomadinha vovô Pedro, no qual ele retornou como Mesmer, Anton Franz Mesmer, em 1700 aproximadamente, como químico, biólogo, enfim, ele tinha muitas preposições didáticas. E ele voltou novamente em 1962 por intermédio de João Nunes Maia e trouxe a fórmula da pomada. Essa é a história, não tão detalhada, porque eu tenho uma palestra feita de toda a história, de toda a evolução. Se vocês tiverem curiosidade de querer entender a pomadinha, que um dos curados também sou eu,
ela está na internet, é só procurar aí. E se der tempo, eu vou contar no final o que eu fui curado. Mas vamos falar de Jesus, que o nosso tema hoje é recordando Jesus. Então nós vamos começar de uma forma assim, bastante pitoresca. Eu participei muitos anos de uma tarefa chamada desobsessão. Quem não conhece, vocês desculpem, mas eu estou me recuperando de uma gripe. É uma tarefa que cuida dos enfermos espirituais e dos encarnados também. E nessa tarefa, com a qual nós participamos, a garganta começou a falar. Por nosso intermédio, comunicou-se uma entidade espiritual que veio nos testar. E nós sentimos, quando ela se aproximou de nós, da sua tendência. E ela veio com uma finalidade de nos colocar, a pomadinha, de nos colocar em questionamento da nossa atividade. E o Espírito se aproximou muito de nós e nós sentimos que estava na hora de oferecer a Ele as nossas cordas vocais. E concentramos-nos, pedindo sempre a Jesus o amparo, e demos a liberdade a Ele falar. E Ele começou a falar. E Ele começou dessa forma: eu estou muito admirado com vocês, os espíritas, porque vocês falam muito bem de Jesus, vocês têm a prática da caridade nesta casa, lá no Lar Espírita Cristão Elizabeth. Vocês oferecem comida aos pobres, enfim. E eu estou aqui há algum tempo e percebi o amor que vocês têm por tudo isso. E eu estou pensando em me tornar espírita. Isso o Espírito falando. E o nosso esclarecedor, o rapaz que estava esclarecendo a entidade, as entidades espirituais pela qual nós dávamos passagem, falou assim: pode ficar à vontade, meu irmão. Nós estamos aqui para auxiliá-lo. Ele falou: então, muito bem. Eu estarei fazendo um questionamento para ver se eu posso me tornar, logicamente, espírita. Por quê? Porque eu estou muito admirado com a condição de vocês. Eu posso fazer a você 3 perguntas. Se você me responder da forma que eu espero, eu não mais sairei daqui, me tornarei espírita. E o amigo não tinha muita experiência na tarefa, por ser novo e tinha iniciado há pouco tempo na casa. Ele falou: fique à vontade, meu irmão, nós estamos aqui para colaborar contigo e esclarecer da melhor forma, para que tu te torne também um espírita. Então tá bom, fico feliz, o Espírito falando. Posso fazer a primeira pergunta? Ele: pode, meu irmão, fique à vontade. Você conhece Jesus? E o amigo falou: sim, conheço. Eu sigo os seus ensinamentos por intermédio do nosso Evangelho. Procuro
sempre, cada vez mais, conhecer tudo o que Ele fez para conosco na terra e qual foi a finalidade dele. Aí o Espírito ouviu e falou: muito bem, gostei da sua resposta. Você está começando a me convencer. Posso fazer a segunda pergunta? O amigo falou: fique à vontade. Você segue Jesus? O amigo titubeou e falou que você procura segui-lo da forma pela qual eu já tenho condições. Às vezes eu erro, às vezes eu caio sem querer e levanto novamente, mas eu procuro voltar atrás e verificar o meu erro e seguir os ensinamentos do Mestre. Aí o Espírito falou: gostei da sua resposta. Posso fazer o terceiro questionamento, a terceira pergunta? Fique à vontade, meu irmão. Ele, verificando a inexperiência do nosso irmão que estava conversando com ele, perguntou: você morreria por Jesus? E naquele momento, o nosso irmão ficou totalmente calado. Não sabia o que responder, porque é uma colocação muito difícil para que nós entendamos o que seria morrer por Jesus. E o silêncio se fez na sala toda, com aproximadamente 35 pessoas na nossa reunião. E de repente o nosso irmão quis responder a questão, o questionamento, mas o Espírito, muito inteligente e perspicaz, falou: precisa responder. O seu silêncio já foi a resposta que eu esperava. E foi embora. Dessa forma que nós entendemos o que seria morrer por Jesus. O que seria morrer por Jesus? Seria se Jesus estivesse conosco, ao nosso lado, materialmente falando, e alguém quisesse vir agredi-lo de uma forma truculenta, estúpida, ou tentar matá-lo. Será que nós teríamos coragem de impedir, dando a nossa vida por ele? Pondo-se na frente da arma pela qual iria tirar a sua vida do corpo? Será que nós teríamos coragem de fazer isso? Será que nós amamos Jesus de uma forma tão densa e plena que nós faríamos isso? Não. Não. Por que não? Porque na realidade, nós, espíritas que somos, conhecedores da imortalidade da alma, sabedores que depende muito de nós, o nosso processo, o nosso prosseguimento espiritual. Será que nós conhecemos Jesus verdadeiramente? Será que nós vivemos a nossa vida com Jesus? Isso é um questionamento que deveríamos fazer diariamente, em cada momento da nossa vida na terra. Por quê? Porque nós nem agradecemos às vezes o dia que Ele nos oferece para seguirmos a nossa carreira evolutiva. Muitos de nós não entendemos o que Jesus significa na nossa vida. Às vezes nós não compreendemos e não agradecemos aquilo que Ele faz conosco, por intermédio desses benfeitores amigos que aqui estão conosco, que vieram conosco, que verificaram em nós, nesta noite, na vinda para a casa espírita, a luz que nós produzimos, porque nós vamos ouvir a palavra do Evangelho.
E espíritos que estavam desesperados aí na rua, vieram conosco, vieram abraçados conosco, e muitos deles puxados por nós, por esta nossa luz que trazemos na nossa gratidão por vir à casa espírita para o Evangelho. Olha a caridade que nós estamos fazendo com inconsciência. Mas eles percebem em cada um de nós, pelas nossas afinidades, o que nós vamos fazer a um minuto após a nossa vida. Ou melhor, a um minuto após o minuto presente. Todos eles sabem. E nós somos partícipes dessa falange. Ou melhor, estamos iniciando o nosso adestramento, esta falange iluminada, dirigida por Jesus. Às vezes, nós questionamos tanto a nossa vida, as nossas dificuldades, os pormenores que atrasam os nossos andares, as dores que sentimos, nossas e dos nossos. E nesse momento é que nós pensamos que Jesus sumiu, porque Ele nos deixa sofrer dessa forma. O meu filho, a minha esposa, o meu marido, o meu pai, a minha mãe. Por que será? E aí ele responde que a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. E no capítulo 6, o Cristo Consolador, ele fala assim: vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis oprimidos, eu vos aliviarei. Pela dor. Por quê? Ele fala, eu vos aliviarei e não eu os curarei. É uma interrogação que nós precisamos decifrar. Porque se Jesus veio com a intenção de nos salvar, Ele deveria falar, eu vos salvarei. Não, Ele vai aliviar a nossa dor. Ele vai sublimar a nossa dor para que essa nossa dor seja a chave principal que vai abrir a porta da eternidade comum da luz. Mas precisamos da dor, nós que estamos aqui na terra, porque sem a dor nós não entenderíamos nada. Porque a dor, ela é permitida por Deus e por Jesus, para que nós possamos refletir, meu Deus, por que tanto sofrimento para comigo, que eu sou uma pessoa tão boa, eu só faço caridade, eu só faço isso, eu faço aquilo, nunca fiz mal a ninguém, e porque agora, de repente, eu sou diagnosticado com uma patologia que não tem cura. Por que, Jesus? Por que me fizestes assim? Por que me fazes sofrer tanto? E aí Jesus responde que a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nós somos elegidos para provarmos a nós mesmos e a todos aqueles que convivem conosco, que circundam as nossas vidas, da nossa fé, do nosso testemunho, porque aquela dor ali vai passar, ela vai ficar no corpo, o corpo vai para o laboratório da natureza, e a alma é imortal. A alma é imortal, e com aquela dor a qual nós aceitamos e nos resignamos por ela, ela vai nos libertar e abrir-nos mais portas, para que possamos, sem dúvida alguma, no decorrer dos tempos, trabalhar em benefício da caridade e do amor. Sem dúvida nenhuma. Nós somos voluntários, eu e a minha esposa, na Santa Casa de Misericórdia de Santos,
há 23 anos. E ali a dor para nós é o livro, é o ensinamento, é o nosso preparo. Só que a dor do outro não é a nossa. Sabe por quê? Porque nós vemos no outro a nossa figura. Se nós estivéssemos ali, o que nós gostaríamos de receber? E por isso que quando nós adentramos aquela casa de misericórdia, nós só doamos amor. Procuramos doar tudo aquilo que nós temos de melhor, esquecendo-se do eu lá fora e trabalhando o ele ou ela lá dentro. E faz-nos muito bem. Faz-nos muito bem. Saímos de lá esgotados, quase que sem energias, mas muito satisfeitos pelo oferecimento daquilo que temos de melhor para oferecer àqueles enfermos, que é muito pouco ainda. Para mim é muito pouco. Por quê? Pelas inferioridades pela qual eu ainda assumo e verifico a minha luta por me livrar delas. Eu ainda as tenho, mas quando eu entro lá, elas ficam fora, sem dúvida alguma. Algumas querem entrar comigo, mas eu não deixo. Fica aí que depois eu volto. Por quê? Porque me atrapalhariam na minha condição de espírita, consciente da minha responsabilidade. Nós estávamos, quando os meus pais eram vivos, nós ajudávamos, nós cuidávamos dele, eu cuidava dos meus pais, mas eu não tinha condição financeira de poder dar a eles aquilo que eu gostaria de dar. Um imóvel adequado, móveis adequados, uma vida adequada, no que eu pensava que era o merecimento deles. Mas eu não conseguia. Eu fazia muito questionamento sobre mim. Por que eu não consigo? Por que eu não posso dar uma casa melhor para o meu pai, para a minha mãe? Móveis melhores, porque os móveis eram antigos e os móveis eram muito caros na época. E eu questionava muito. Um belo dia eu saí de lá, triste, muito triste, por esse motivo. E no caminho para casa, morávamos perto, uma senhora me parou e me deu um pergaminho. Isso é para você, meu filho. Quando eu peguei o pergaminho, eu fui agradecer a senhora e a senhora sumiu. Pegou um carro, não sei, foi embora. E eu abri o pergaminho, enrolado de papel. Eu abri todo ele e quando eu olho, era a face de Jesus. Muito bonita, serena. E ele olhou para mim, e eu olhei para ele, e os Espíritos, por intermédio do que eu ouço, me falaram assim: por que tu estás reclamando tanto? Tu estás dando o que tu podes. Nada mais do que tu podes, tu poderia oferecer a eles. Eu fiquei assim, falei, como? Mas eu estou dando o que eu posso, eu queria dar mais. Aí fui para casa, coloquei aquele rosto no quadro, coloquei onde eu estudo, no meu quarto de estudos, mas aquilo ficou na minha cabeça, da minha tristeza, melancolia, e eu fui dormir. Acordei no dia seguinte, fui fazer a minha tarefa na Santa Casa, e todos os dias, quando eu entro na Santa Casa, eu faço o Evangelho no carro. Todos os dias. Quando eu abri o Evangelho, não precisei ler, porque o mesmo Espírito me falou assim: não reclames das farpas da cruz que tu carregas, mesmo elas te ferindo profundamente, nunca te esqueças, tu ainda estás em pé. Aquilo me despertou. Eu fui para a capela fazer as minhas orações, pedir, lógico, e a entidade espiritual novamente
Todos passam por que precisam passar. E tudo passa. Hoje os meus pais estão no plano espiritual, graças a Deus, mas logo após eu conseguir mudá-los de apartamento, consegui colocar alguns móveis, uma televisão nova, e assim foi. Então, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes nós questionamos a nossa condição de vida, os nossos problemas financeiros, a nossa condição de saúde, mas não vamos esquecer nunca que nós não estamos desamparados, porque, recordando Jesus, nós estamos aqui por saudades dele, inconsciente, mas sim, saudades de Jesus, de tê-lo conosco, aproximado, de poder acariciar o seu rosto, os seus cabelos, de agradecer a Ele. Oh Jesus, grande irmão que eu tenho, não sai de perto de mim não, fica comigo, nesse mundo desvairado, cheio de violências, de tanta coisa ruim, fica pertinho de mim, Jesus, porque eu sou ainda muito fraco para entender essas adversidades que a vida está nos proporcionando. Nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos seguir Jesus. E nós precisamos também morrer por Ele. E o morrer por Jesus não é ficar na frente da arma, não. É deixar de viver a nossa vida para viver Jesus, como disse Paulo de Tarso. Eu não vivo mais, agora quem vive em mim é o Cristo. E como? Seguindo os seus ensinamentos e tratando qualquer que seja a pessoa que cruzar conosco nos caminhos, com amor e entendimento. É isso que Jesus quer. Isso é morrer por Jesus, é humildade, é caridade, é esperança, é viver com Jesus sempre. Eu estou muito feliz essa noite, muito feliz mesmo. Vocês não imaginam a minha alegria de estar aqui, apesar dessa tosse que me incomoda muito. Parou, a pomadinha para, né? E se você permitir, posso contar? Eu tive uma sepsemia. Quem não sabe, é uma infecção generalizada por intermédio do rompimento do meu intestino perante uma apendicite suborado. Eu fiquei 4 dias aproximadamente em coma, 7 na UTI e no total de aproximadamente uns 40 e poucos dias no hospital. O médico falou para minha esposa assim: tem 72 horas, se ele conseguir absorver os antibióticos de primeira linha, ele vai conseguir retornar. Se não, ele foi muito claro, o médico, que o caso era muito grave. Eu saí do coma, saí da UTI, fui para o quarto e comecei a sentir novas dores. E o médico falou assim: nós vamos ter que abrir de novo. Voltamos para o centro cirúrgico. Ele abriu de novo, tirou todos os meus órgãos para fora, lavou tudo novamente, isso explicado por ele, colocou tudo dentro. Não sei como é que ele conseguiu colocar tudo certinho nos lugares exatos, mas colocou. E agora vamos esperar. E eu liguei para o João Elias, que é o presidente da casa aonde nós fazemos a pomada, que é muito meu amigo, adoro aquele cara. E eu liguei para ele e falei: João, nem eu liguei, a minha esposa ligou, falou: o caso é grave,
e voltaram a temperatura e tal, ele falou assim: fala para o Toninho comer a pomadinha. Come um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite, botar assim na ponta do dedo, botar na língua e engolir. E eu fiz isso. Eu estou aqui, graças a Deus, né? Falando do Evangelho com todos vocês, muito grato por estar aqui novamente dizendo. Eu tenho certeza que meu tio está aqui e o Nelson está aqui, né? E eu me sustentando, porque eu estava muito ansioso, como se dizer assim, para vir a eles a casa. Mas essa é a história da pomadinha, é a nossa história, mas principalmente nós recordamos Jesus nesta noite e procuremos recordá-lo todos os dias das nossas vidas, porque Ele faz questão de sempre estar conosco. Que Deus nos abençoe.